O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem levei um susto terrível. Às 8, tocou a campainha e eu já imaginava o pior. Já sabe o que quero dizer com isso, mas disseram que deviam ter sido garotos e eu me acalmei. Agora, os dias passam num silêncio. Na cozinha do escritório trabalha um farmacêutico, o Sr. Levin, que está fazendo experiência para a firma. Conhece bem a casa toda e temos receio de que entre no laboratório antigo. Estamos muito quietos. Quem há 3 meses teria adivinhado que a Anne, sempre tão agitada, tinha de estar tanto tempo quieta numa cadeira sem falar. No dia 26, a senhora Van Damme fez aniversário. Não houve grande festa. Demos flores, uns presentinhos e o jantar melhor. É tradição o marido oferecer-lhe cravos vermelhos. Falando da senhora Van Damme, quero confessar uma coisa. As suas tentativas de flertar com meu pai me aborrecem do fundo do coração. Ela passa a mão no rosto e cabelo dele. Ele mostra suas lindas pernas. Tenta sempre que pode chamar a atenção do Pim sobre ela. Pim não acha ela bonita nem simpática e é indiferente às seduções dela. Não sou ciumenta, mas aquilo é duro de suportar. Já disse a ela na cara que mamãe não se porta assim com o Sr. Van Damme. O Peter às vezes é engraçado. Nos divertimos colocando fantasias. Outro dia, ele apareceu num vestido muito apertado da sua mãe, com um chapéu na cabeça. Eu vesti o terno dele e pus a sua boina. Todo mundo morreu de rir e a gente se divertiu muito. Eli comprou saias para mim e para Margot. São de má qualidade e muito caras. Ela nos arrumou lições de taquigrafia por correspondência. No ano que vem, seremos taquígrafas. Que bom a gente poder aprender essa espécie de código secreto. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sábado 3 de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem houve uma grande confusão. A mamãe contou todas as minhas travessuras para o papai, mas exagerou muito. Chorou, também chorei. E já tinha passado o dia cheio de dores de cabeça. Então falei para o papai que gostava mais dele do que da mamãe. O Pim disse que isso havia de passar, mas eu não acredito. Tenho que me esforçar para ficar calma quando falo com a mamãe. O papai quer que eu a ajude quando ela não se sente bem, mas eu não quero. Estudo muito francês e estou lendo La Belle Universais. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty, hoje só posso dar notícias tristes e deprimidos. Os nossos amigos e conhecidos judeus são deportados em massa. A Gestapo trata-os sem a menor consideração. Em vagões de gado, leva-os para Westerbork, o campo dos judeus. Westerbork deve ser um lugar horrível. Estão lá milhares de pessoas e não há sequer lavatório nem WC suficiente para todos. Pessoas dormem em barracas, homens, mulheres e crianças, todos misturados. Não podem fugir. Quase todos podem se identificar pelas cabeças raspadas e pela aparência judia. Se na Holanda as coisas são assim, como será nos lugares longínquos para onde levam essa gente? A emissora inglesa fala de câmeras de gás. De qualquer forma, talvez seja a câmera de gás a maneira mais rápida de se morrer. A Miep nos falou de acontecimentos terríveis e está perturbadíssima. Ainda há pouco encontrou em frente à sua casa uma velhinha manca. Estava à espera do automóvel da Gestapo, que recolhe as pessoas umas após outras. A velha tremia de medo. Os canhões da defesa soavam nos ares. Os raios dos projetores cruzavam no céu. A trovoada dos aviões ingleses ecoavam entre as casas, mas a Miep não teve coragem de arrastar a mulherzinha para dentro de sua casa. Os alemães castigam com dureza tais procedimentos. Eli também está desanimada e triste. O seu noivo foi levado para trabalhar na Alemanha. Ela receia que o Dirk possa ser atingido quando há bombardeios. O Dirk não foi o único que teve que partir. Todos os dias saem comboios de jovens forçados a ir. Um ou outro consegue fugir pelo caminho, ou se esconder, mas são tão poucos. A minha cantiga triste ainda não acabou. Já ouviu falar de reféns? Pois inventaram essa coisa requintada. Parece-me pior que tudo que já inventaram. Gente inocente é presa. Se acontece uma sabotagem e não encontram os autores, eles simplesmente fuzilam alguns dos reféns. Depois publica a notícia no jornal.
E lembrar que também já fui alemã. Hitler tirou-nos a nacionalidade há muito tempo. Entre aquela espécie de alemães, os hitlerianos, os judeus, existem uma inimizade como não pode haver mais forte em todo o mundo. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 16 de outubro de 1942. Querida Kitty, tenho muitas coisas para fazer. Traduzi um capítulo de La Belle Nervisais, tirei todos os significados novos. Depois, fiz um problema de matemática e ainda estudei 3 páginas de gramática. Não gosto nada dos problemas. O papai também os acha complicados. Às vezes eu resolvo melhor que ele. Mas, para dizer a verdade, nem ele nem eu sabemos muito disso e acabamos quase sempre por chamar a Margot para nos dar uma ajuda. Na caquigrafia eu sou a melhor dos 3. Ontem acabei de ler Os Salteadores. É um bom livro, mas não se pode comparar a Jupiter Hell. Continuo achando a Cissy van Marxveld uma escritora brilhante. Os meus filhos vão ler os seus livros. O papai me deu algumas peças de teatro do Korner, O Primo de Bremen, A Governanta, O Dominó Verde. É um bom escritor. A mãe, a Margot e eu voltamos a ser amigas, o que é muito bom. Ontem a Margot se deitou ao meu lado na minha cama. Quase não tinha lugar para as duas, mas você não faz ideia de como foi bom. Ela me perguntou se podia ler o meu diário. Eu disse, algumas passagens pode. Perguntei pelo diário dela. Disse que também me deixaria ler. Depois falamos sobre o futuro e perguntei o que ela quer ser. Mas não quis dizer, é um segredo. Falou vagamente que quer ser professora e suponha que deva ser verdade. Acho que sou curiosa demais. Hoje de manhã me deitei na cama do Peter depois de ter expulsado ele de lá. Ficou furioso, mas nem liguei. Acho que podia ser mais amável comigo, pois ainda ontem lhe dei uma maçã. Ontem perguntei a Margot se me achava feia. Ela me disse que eu tenho um jeitinho de brincalhona e os olhos muito bonitos. Uma resposta um bocado vaga, não? Até a próxima. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, terça-feira, 20 de outubro de 1942. Querida Kitty, as minhas mãos ainda estão tremendo com o susto que levamos. Embora isso já tenha acontecido há 2 horas. Tem extintores de incêndio no prédio e ninguém nos tinha dito que vinham recarregá-los. Por isso, não tínhamos tomado os cuidados especiais. De repente, escutei um martelar do outro lado, no vestíbulo. Pensei que fosse o marceneiro. A Eli estava almoçando conosco. Avisei-a para não descer. O papai e eu resolvemos ficar de guarda e escutar atrás da porta até o homem acabar o trabalho. Depois de ele ter martelado 15 minutos, pôs a ferramenta em cima do armário, pelo menos foi o que supusemos, e bateu à nossa porta. Ficamos ambos pálidos. Teria percebido alguma coisa e queria agora decifrar o mistério? Com certeza, pois não parava de bater, puxar, empurrar. Eu ia desmaiando ao perceber que aquele estranho ia descobrir o nosso belo esconderijo. Estava pensando que iria morrer dentro de pouco, quando ouvi a voz do Sr. Coffus. Pelo amor de Deus, abram a porta, sou eu! Imediatamente abrimos. O gancho com que se fecha a porta por dentro e que os conhecidos também usam do lado de fora estava preso. E por isso não puderam nos avisar que vinha o operário. O homem já descera e o Sr. Coffus, que vinha buscar a Eli, não conseguia abrir a porta e fez aquele barulho todo. Que grande alívio! Na minha imaginação, eu tinha visto o homem prestes a entrar no nosso anexo e virar um gigante invencível. Enfim, tivemos sorte, pois não foi nada disso. A segunda-feira foi um dia divertido. A Miep e o Henk passaram a noite aqui. A Margot e eu dormimos no quarto dos meus pais e o jovem casal nas nossas camas. A comida estava um mimo, mas não faltou também um pequeno incidente. Houve um curto-circuito, causado pelo abajur do papai. E de repente ficamos no escuro. A caixa onde se encontram os fusíveis fica no fundo do armazém e não é brincadeira chegar lá sem luz. Mas conseguimos e em 10 minutos os estragos estavam reparados e apagamos as velas. Levantamos cedo. O Henk tinha que ir embora às 8h30 e queríamos tomar café da manhã com ele e a Miep sem pressa. Chovia muito. A Miep desceu ao escritório radiante por não precisar fazer a caminhada de costume. O papai e eu fizemos as arrumações e depois comecei a pôr os verbos franceses na cabeça. Em seguida, comecei a ler Eternamente Cantam as Flores. Um belo livro. Estou quase no fim. Esta semana, a Eli vem dormir aqui.
Sua Anne. O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou aflita. O papai está doente. Tem muita febre e manchas vermelhas pelo corpo. Como acontece quando se tem sarampo? A mamãe está cuidando para que ele transpire muito, porque assim, talvez a temperatura baixe. Hoje de manhã, Miep me contou que a casa dos Van Damme foi toda despejada pelos alemães. Ainda não disseram nada, senhora Van Damme. Está muito nervosa ultimamente e não queremos ouvir ela falar outra vez durante horas do seu lindo serviço de porcelana e das mobílias valiosas que tinha em casa. Também nós tivemos que abandonar tantas coisas bonitas e nada adianta se lamentar. Já me deixaram ler, de vez em quando, livros para os adultos e agora estou lendo A Juventude de Eva, de Nico van Schuttlen. Não encontro grande diferença entre esse livro e a leitura para jovens. Sei que nesse livro falam de mulheres que vendem o corpo para homens estranhos para ganhar dinheiro. Eu morreria de vergonha. Também se conta que Eva começou a ter o incômodo. Queria começar a ficar incomodada. É que isso nos valoriza. O papai foi buscar no armário os dramas de Goethe e Schiller. Vai ler agora todas as noites em voz alta. Começamos com Dom Carlo. Para seguir o bom exemplo do papai, a mamãe entregou-me seus livros de rezas. Eu não quis ser indelicada e li umas páginas. Acho o livro bonito, mas aquilo não me diz nada. Por que é que a mamãe quer que eu seja religiosa à força? Amanhã acenderemos o fogão pela primeira vez. Imagino a fumaça que vai fazer, porque há muito tempo que não se limpa a chaminé. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sábado, 7 de novembro de 1942. Querida Kitty, a mamãe está muito nervosa e isso é um perigo para mim, porque sou sempre eu quem paga o pato. Por exemplo, ontem à noite, a Margot estava lendo um livro com lindas ilustrações. Ela foi para cima e deixou o livro para continuar quando voltasse. Peguei o livro e comecei a ver as gravuras. A Margot voltou, viu o seu livro nas minhas mãos e franziu a testa. Queria outra vez. Eu estava com vontade de ver mais um bocadinho, mas a Margot ficou brava, então a mamãe disse: era a Margot quem estava lendo. Devolva para ela. Nesse momento entrou o papai. Pensou logo que quem tinha razão era Margot e disse para mim: queria ver sua cara se a Margot folheasse um livro seu. Cedi imediatamente e devolvi o livro. Então disseram que eu fiquei ofendida, mas eu não me senti ofendida nem brava. Apenas estava triste, muito triste. O papai foi injusto. Não devia julgar o caso sem conhecer. Eu teria devolvido o livro a Margot por minha vontade e muito mais depressa se meus pais não tivessem se metido no assunto e tomado logo o partido dela. Que a mamãe se ponha ao lado da Margot é coisa natural. Morrem uma pela outra. Já estou tão habituada que não me importo com as descomposturas da mamãe nem com o mau gênio da Margot. Sou amiga delas porque uma é minha mãe e outra é minha irmã. Mas com o papai a coisa é diferente. Quando ele dá preferência a Margot, quando acha bom tudo o que ela faz, ele dá mimos, então eu fico mal, pois o papai é tudo para mim. É meu ideal. Amo-o como não amo mais ninguém neste mundo. Sei que ele nem percebe que trata a Margot de maneira diferente. Também não se pode negar que a Margot é mais inteligente, mais bonita e melhor. Mas não terei o direito de ser levada a sério? Eles acham que eu sou a palhaça da família e sofro duplamente por levar tanta bronca. Os carinhos superficiais já não me satisfazem. Nem sequer as tais conversas chamadas sérias. Espero do papai alguma coisa a mais, que ele certamente poderá me dar. Não que tenha inveja da Margot. Não cobiço a sua inteligência nem a sua beleza. O que eu queria era o amor do papai. Não só como filha, mas como Anne, o ser humano que sou. Agarro-me ao papai por ser ele o único que me faz conservar o sentimento da família. Mas ele não compreende que eu, às vezes, tenho a necessidade de abrir-me e de falar sobre a mamãe. O papai não quer falar dos defeitos da mamãe e se esquiva propositalmente a qualquer conversa sobre o assunto. Mas o jeito da mamãe me pesa no coração. Às vezes não consigo me dominar e faço ver o seu desprezo, ironia e dureza. A culpa não é sempre minha, não é verdade? Sou em tudo o contrário da mamãe, e por isso é inevitável que nos choquemos. Não estou criticando seu caráter, pois isso não me compete. Vejo-a apenas como minha mãe.
E ela não é para mim a mãe que idealizei. Parece que tem de ser eu própria minha mãe. Desprendi-me deles, sigo meu próprio caminho. Quem sabe onde chegarei um dia? Na minha imaginação vejo o ideal de mulher e de mãe, mas naquela a que tenho de dar o nome de mãe, nada disso encontro. Tento sempre não reparar nos seus defeitos, ver somente as suas qualidades e desenvolver em mim o que nela procuro. Mas não é fácil, e o pior é que nem o papai nem a mamãe querem ver o que me falta. E é isso que me incomoda. Será possível que existam pais capazes de contentarem inteiramente os filhos? Às vezes, penso que Deus quer pôr-me à prova. Tenho que me aperfeiçoar sozinha, sem exemplo e sem ajuda. Só assim serei um dia forte e resistente. Quem, além de mim, lerá estas coisas? Quem pode me ajudar? Necessito de ajuda e de consolo. Sou muitas vezes fraca e incapaz de ser aquilo que gostaria de ser. Sei que tento todos os dias melhorar. Nem sempre me tratam da mesma maneira. Um dia pertenço à classe dos adultos e posso saber tudo, e no dia seguinte, a Anne não passa de um ser inexperiente que julga ter aprendido alguma coisa nos livros, mas que na realidade não sabe nada. Ora, eu não sou um bebê, nem uma boneca para se divertir. Tenho os meus ideais, o meu modo de pensar e os meus planos, embora ainda me falte a capacidade de traduzir tudo isso em palavras. Ai, tantas dúvidas que me surgem quando estou só. À noite ou mesmo durante o dia, quando estou encerrada com toda essa gente que não posso ver à minha frente e de que estou farta até não poder mais. Eles nada compreendem dos meus problemas, assim volto sempre ao meu diário. É ele meu princípio e meu fim. A você, Kitty, nunca falta paciência e lhe prometo que vou aguentá-la. Vou vencer a minha dor e seguir o meu caminho. Só gostaria de ter de vez em quando um pouco de sucesso, de ser estimulada, encorajada por alguém que me tivesse amor. Não me condene, por favor. Compreenda que às vezes não posso mais. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, 9 de novembro de 1942. Querida Kitty, ontem foi o aniversário do Peter. Fez 16 anos e ganhou presentes interessantes. Um jogo Monopólio, um aparelho de barbear e um isqueiro. Não que ele fume muito, ele só fuma para se exibir. Foi o Sr. Van Damme quem fez a maior surpresa. Deu notícia de que os ingleses desembarcaram em Tunis, Casablanca, Argel e Oran. É o princípio do fim, disseram todos. Mas Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, que com certeza sabe mais disso, declarou num discurso: esse desembarque é uma fase importante, mas ninguém deve se convencer de que ele significa o princípio do fim. Eu quero antes dizer que significa o fim do princípio. Compreende a diferença? Mas mesmo assim, há motivos para sermos otimistas. Stalingrado, a grande cidade russa, que os alemães já cercam há 3 meses, ainda não se rendeu. Voltemos agora aos assuntos cotidianos. Quero descrever como nós, aqui no anexo, nos abastecemos de gêneros. Antes de mais nada, digo que os de cima são os gulosos terríveis. O pão é fornecido por um padeiro simpático que o Sr. Kofoes conhece muito bem. Não podemos receber tanto como antigamente em nossa casa, mas é o suficiente. Os talões de alimentação são comprados clandestinamente. Estão cada vez mais caros. Primeiro pagávamos por eles 27 florins e agora já custam 33. Imagine um simples pedacinho de papel. Para termos, além das conservas, alimentos em casa que não se estraguem, compramos 35 quilos de legumes desidratados que penduramos em sacos no corredor atrás da porta giratória. Mas com o peso as costuras se rompem e por isso resolvemos levar todas essas conservas de inverno para o sótão. Peter ficou com a tarefa de carregar os sacos. Ele já tinha levado 5 para cima e estava prestes a carregar o 6º quando rebentou a costura inferior. Uma saraivada de feijões vermelhos desabaram sobre a escada. Os outros, lá embaixo, felizmente não havia estranhos no prédio, julgavam que a casa ia ruir. Peter levou um susto, mas quando me viu ao pé da escada coberta de feijões que iam se amontoando do chão até em cima nos tornozelos,
desatou numa grande gargalhada. Começamos a apanhar os feijões rapidamente, mas os grãos são tão pequenos e escorregadios que passavam pelos dedos e desapareciam em todos os buracos e buraquinhos. Agora, sempre que alguém sobe a escada, encontra um ou outro feijão que entrega lá em cima para a senhora Van Damme. Quase ia me esquecendo do mais importante. O papai já está completamente bem. Sua Anne. PS. Na rádio acabam de anunciar que Argel caiu. Marrocos, Casablanca e Oran também estão nas mãos dos ingleses. Agora não deve demorar a queda de Tunis. O Diário de Anne Frank, terça-feira, 10 de novembro de 1942. Querida Kitty, uma novidade sensacional. Vamos receber mais uma pessoa em nosso esconderijo. Sempre falamos que ainda havia lugar e comida para mais uma pessoa. Só não queríamos era dar mais trabalho ao Kraler e ao Kofoes. Mas, como as notícias sobre as terríveis perseguições aos judeus se tornam cada vez piores, o papai resolveu sondar as possibilidades. Resultado, os dois senhores concordaram logo com a ideia. O perigo é o mesmo para 7 ou para 8, disseram, e com razão. O problema a resolver em seguida era saber qual das pessoas isoladas das nossas relações se adaptaria melhor à nossa família escondida. Não foi difícil a escolha. Depois de o papai ter rejeitado todas as propostas do Sr. Van Damme para receber uma pessoa da família dele, optaram por um dentista muito conhecido com o nome Albert Dussel. A mulher dele está no exterior. Tem fama de pessoa agradável e tanto nós como os Van Dammes simpatizamos com ele. Como a Miep também o conhece bem, pode tratar de tudo. Se ele aceitar, terá de dormir no meu quarto, no lugar da Margot, que dormirá em uma cama de armar no quarto dos meus pais. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 12 de novembro de 1942. Querida Kitty, o Dussel ficou muito contente quando a Miep lhe falou de um bom esconderijo. Ela aconselhou-o a vir mais depressa possível, de preferência depois de amanhã. Mas ele hesitou porque ainda precisava pôr as fichas em ordem, acabar o tratamento de 2 clientes e pôr as contas em dia. Foi o que a Miep nos contou hoje de manhã. Não achamos nada bom, pois qualquer demora pode ser prejudicial. Tais preparativos podem exigir da parte do Dussel explicações a pessoas que não queríamos que desconfiassem de nada. Pedimos a Miep que o aconselhasse a vir no sábado. Ele disse que não, que vinha na segunda-feira. É ridículo, devia ter aproveitado logo. Se o prenderem na rua, também não pode pôr em dia a caixa ou acabar o tratamento dos clientes. Quanto a mim, acho que o papai não devia ter cedido. De resto, nada de novo. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, terça-feira, 7 de novembro de 1942. Querida Kitty, o Dussel chegou. Tudo correu bem. A Miep tinha lhe dito que esperasse em frente ao Correio Geral. Pontualmente, ele estava lá. Então o Sr. Kofoes, que o conhece, foi ter com ele. Disse-lhe que o senhor com quem ele deveria se encontrar viria um bocado mais tarde e que ele, o Dussel, esperasse junto da Miep no escritório. Kofoes pegou um bonde enquanto Dussel seguia a pé. Chegou ao escritório às 11h30. A Miep o fez tirar o sobretudo para que ninguém visse a estrela amarela e depois pediu-lhe que esperasse no escritório particular do Sr. Kofoes. Ela queria que a mulher da limpeza fosse primeiro embora, mas é claro, o Dussel de nada sabia. Depois a Miep levou-o para o andar de cima. Disse-lhe que não podia estar mais tempo naquele escritório porque, dali a pouco, os chefes tinham uma reunião. O espanto do homem foi grande quando viu a porta giratória abrir. Ambos entraram. Nós estávamos todos lá em cima com os Van Damme para receber o nosso companheiro com café e conhaque. Entretanto, a Miep o fez entrar em nossa sala de estar. Ele reconheceu logo a mobília, mas mesmo assim não suspeitou que estivéssemos tão próximos. Quando a Miep lhe disse, ele ficou de boca aberta e ela nem lhe deu tempo de fechá-la. Ela o fez subir imediatamente a escada. O Dussel caiu numa cadeira, cravou os olhos em cada um de nós. O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem levei um susto terrível. Às 8, tocou a campainha e eu já imaginava o pior. Já sabe o que quero dizer com isso.
mas disseram que deviam ter sido garotos. E eu me acalmei. Agora, os dias passam num silêncio. Na cozinha do escritório trabalha um farmacêutico, o Sr. Levin, que está fazendo experiência para a firma. Conhece bem a casa toda e temos receio de que entre no laboratório antigo. Estamos muito quietos. Quem há 3 meses teria adivinhado que a Anne, sempre tão agitada, tinha de estar tanto tempo quieta numa cadeira sem falar. No dia 26, a senhora Van Damme fez aniversário. Não houve grande festa. Demos flores, uns presentinhos e o jantar melhor. É tradição o marido oferecer-lhe cravos vermelhos. Falando da senhora Van Damme, quero confessar uma coisa. As suas tentativas de flertar com meu pai me aborrecem do fundo do coração. Ela passa a mão no rosto e... O diário de Anne Frank, quinta-feira, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem levei um susto terrível. Às 8, tocou a campainha e eu já imaginava o pior. Já sabe o que quero dizer com isso, mas disseram que deviam ter sido garotos e eu me acalmei. Agora, os dias passam num silêncio. Na cozinha do escritório trabalha um farmacêutico, o Sr. Levin, que está fazendo experiência para a firma. Conhece bem a casa toda e temos receio de que entre no laboratório antigo. Estamos muito quietos. Quem há 3 meses teria adivinhado que a Anne, sempre tão agitada, tinha de estar tanto tempo quieta numa cadeira sem falar. No dia 26, a senhora Van Damme fez aniversário. Não houve grande festa. Demos flores, uns presentinhos e o jantar melhor. É tradição o marido oferecer-lhe cravos vermelhos. Falando da senhora Van Damme, quero confessar uma coisa. As suas tentativas de flertar com meu pai me aborrecem do fundo do coração. Ela passa a mão no rosto e... O diário de Anne Frank, quinta-feira, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem levei um susto terrível. Às 8, tocou a campainha e eu já imaginava o pior. Já sabe o que quero dizer com isso, mas disseram que deviam ter sido garotos e eu me acalmei. Agora, os dias passam num silêncio. Na cozinha do escritório trabalha um farmacêutico, o Sr. Levin,